Mas, enfim, vamos conversar com o Maringoni aqui, que ele muito gentilmente atendeu o meu convite, está aqui. Não vou deixar você esperando, meu amigo. Boa noite, Maringoni, tudo bem? E aí, Thalita, que alegria estar aqui de volta com você. A gente trabalhou junto já, mas muito bom você estar com o programa aqui. Já tem um mês, Thalita. Vai fazer dia 17. Dia Muito bom. 17 de março vai fazer um mês. A gente está fechando a 17 de terceira abril. semana de programa. Isso, 17 de 17 de abril, abril. se não me engano, é o dia do massacre aos Sem Terra em 1990 e Eu acho que é isso 96, mesmo. 97. Eu acho que é 17 de abril que motivou o Abril Vermelho, né? Que é aquele massacre no Pará, no sul do Pará. Dá uma checada, porque vale a pena fazer um programa especial, é, Sim, se for mesmo 17 de abril. Eu posso estar enganado, mas eu estou te falando assim de é bate-pronto isso que eu me mesmo. lembro. É o Dourado dos Carajás, Maringoni. Isso, 17 de Eldorado do abril Carajás. Eldorado do Carajás. Foi em de 97, não foi? 96. 96, olha só, 29 96. anos. Isso aí. Caramba, que coisa tétrica. Coisa Pois tétrica. é. A gente não mudou, o governo não avançou com reforma agrária, como devia avançar, o MST tem se colocado na conjuntura sobre isso. O Lula fez ontem um evento no Centro Ulisses Guimarães, em Brasília, a entrega do governo, o governo entregando, e não tem uma palavra sobre reforma agrária. Nenhuma. É muito significativo isso. Uma pauta que foi deixada de lado. Tantas outras, né, Maringoni? Eu tenho realmente a sensação, até pegando um gancho dentro disso que você disse, que há um clima festivo, quase que de um certo negacionismo sobre como as coisas estão acontecendo, né? Então, porque, assim, me parece, em geral, que tá tudo bem com tudo. Tá tudo bem, olha, tá tudo certo, tá tudo bem, a gente tá avançando, a gente tá, né? Que daí são sempre números positivos, claro. É um papel também institucional do governo fazer isso, né? Eles não vão ficar também aqui colocando, olha, a gente tá tudo péssimo, etc. Mas você não acha, Maringoni, que falta um. Ah, não quero cair na mesma, né, na mesma retórica, mas uma autoanálise mesmo, a partir, inclusive, do que a gente tem visto em geral. Por exemplo, segurança pública, né? Eu acho, estou especulando aqui, já tem alguns dias, a partir do que eu tenho observado, que vai ser a tônica das eleições, sabe? Eu acho que é um discurso que ele está se escalando cada vez mais, e o que a gente observa é que no cotidiano, no dia a dia, ainda que a gente tenha números positivos dentro da macroeconomia e etc., mas no cotidiano, na vida dos trabalhadores, na vida da população, a coisa não está tão necessariamente incrível e festiva como tenta se Eu, apresentar, sabe? Thalita, eu não acho que as coisas estão festivas. Eu acho que esse governo é um governo pasmado, né? Um governo que não sabe aonde está. Parece, sabe aquele ditado, cachorro em mudança? O governo não tomou pé de nenhuma situação porque não quis, ele não enfrenta absolutamente nenhum grande problema, um governo que não resolve problemas, e é um governo que você não sabe o que ele quer, a não ser cortar, cortar, cortar gastos, a não ser inviabilizar o desenvolvimento, que é o que é vocalizado pelo ministro Fernando Haddad, pelo Rogério Seron, secretário do Tesouro, e por esse homem de absoluta confiança do PT, do Fernando Haddad e do Lula, que é o Gabriel Galípolo. O que eles querem é desacelerar o crescimento. No caso da segurança pública, o que eu vejo cada vez mais espantado é o PT aderindo às teses da extrema-direita, não é da direita, da extrema-direita. A gente tem um ministro da Casa Civil privatista, né, e que a gente tem visto, um partidário da polícia violenta, da polícia que atira primeiro e pergunta depois, que é o Rui Costa. Ele, juntamente com o Jacques Wagner e agora com o Jerônimo, criaram a polícia mais violenta do Brasil. A polícia baiana consegue ser mais violenta do que a polícia do Tarcísio em São Paulo. Em seguida, a gente vê manifestações do prefeito de Maricá, o Quaquá, que é essa figura popular, essa figura que tem um camarote na, 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 no sambódromo, que tem uma escola de samba, que
por força de ter uma arrecadação muito grande por causa dos royalties do petróleo em Maricá, consegue colocar o ônibus, a tarifa zero no ônibus, constrói escolas, tal, mas por uma excepcionalidade da cidade. Na segurança pública, ele quer armar a Guarda Municipal e já disse, bandido é na vala. O governador da Paraíba, do PT também há 2 semanas fez um discurso muito violento nesse sentido, que não deixa espaço para Tarcísio ou para qualquer medíocre de extrema-direita. E agora a gente tem esse senador Fabiano Contarato, que virou ídolo de todo mundo durante a CPI da pandemia, e que agora, ele foi delegado de polícia, diz que a esquerda, como é que é? Eu não lembro a palavra, mas que a esquerda é mole com a questão da segurança pública. E segurança pública, para essa gente, não é dar segurança. Segurança pública é matar, é atirar, é liberdade para executar. Isso não está dando certo em São Paulo, porque nós estamos tendo uma polícia de altíssima letalidade. Eu não estou com os números aqui, mas ela ultrapassa na letalidade qualquer outro período da história de São Paulo. Houve aquela operação Escudo, que em um ano matou mais de 100 pessoas numa localidade do Guarujá, matou aquele menino Rayan, de 4 anos, há alguns meses, e os assaltos à mão armada na capital paulista, roubos de celulares aumentaram. É uma política fracassada. Ele faz muito barulho, muita fumaça, dá tiro para todo lado. Há 3 dias matou um jovem na periferia de 22 anos que foi proteger a esposa grávida de 19. O Foi na minha policial... cidade, viu, Maringoni? Foi lá em Hã? Piracicaba esse caso. Foi Foi em em Piracicaba esse Piracicaba. caso. Foi em Piracicaba. Ele foi dar um enquadro no cara, o cara reclamou, ele deu um tiro. O filho de um amigo meu, que você deve conhecer, o Sérgio Amadeu, que é um dos maiores especialistas em redes digitais no país, ele é meu colega na Federal do ABC, o filho dele foi parado por um policial, foi reclamar, o cara deu um safanão nele, no colega, ele tem 16 anos, e disse, se você reclamar, te dou um tiro na cara. Assim, na maior. O problema é que isso, além de ser uma volta à Idade Média, você passa por cima da lei, isso não resolve. Isso parece que está resolvendo alguma coisa, não está resolvendo absolutamente nada, está piorando a situação. Agora, se o governo federal, se o PT, que teoricamente é um partido de esquerda, a gente sabe que não é, também entra nessa, aí é complicado, né? Então, muito... Essa questão você tem razão. A segurança vai ser a pauta, não sei se é a principal, mas uma das principais. Eu acho que o emprego, o custo de vida também vão estar em pauta. A pauta do bem-estar do povo vai estar com destaque nas eleições do ano que vem. Pois é, o Contarato ele diz que vê romantismo na esquerda em relação à Isso, segurança pública, isso. né? A questão é que mais repressão e mais violência não vai resolver o problema, pelo contrário, vai se intensificar e os números eles só vão aumentar em termos de morte. E a gente sabe muito bem quem é que vai morrer nessa guerra, né, Maringoni? Que a polícia Claro. ela é violenta e repressiva em determinados espaços e com determinadas pessoas, né? Não é Uhum. com todo mundo, realmente. Agora, tem uma outra notícia que eu estava vendo agora à tarde, e até queria te perguntar sobre isso, porque foi um assunto, quando houve a época, a gente falou, eu me lembro muito quando a gente estava no DCM, inclusive, você comentou a respeito, criticou, inclusive, né, a respeito da taxação das blusinhas, isso até hoje, volta e meia, se fala, né, se foi bom, se não foi, e aí tem uma notícia que está rolando aí ao longo da tarde toda dessa sexta-feira, sobre uma receita nos Correios que diminuiu em razão da chamada taxa das blusinhas, né? Que na verdade é uma taxação em relação à compra de sites importados, né? De produtos que vêm de fora do país. E segundo a informação, os Correios teve uma receita menor, né? Que diminuiu mais de 2 bilhões na sua receita em relação à taxa das blusinhas. Quer dizer,
Eu não sei exatamente assim, o quanto isso é positivo para a própria empresa, que é uma empresa pública, histórica, que volta e meia é exposta a uma sanha de quererem privatizar ela, que são os Correios. Os Correios, ele pelo menos já foi, né? Eu não sei atualmente como tá, mas eu sei que é o campeão das entregas, inclusive de qualidade, em relação a outras empresas de distribuição de entrega. Mas eu não sei como é que você, a partir desse dado, dessa informação, como é que você avalia até como isso respinga mesmo na opinião pública sobre esse Não, ponto, sabe, Maringoni? o governo teve uma ação totalmente estrambelhada, que foi cobrar, taxar as importações até US$ 50. Eu acho que a importação tem que ser taxada. A gente está vendo aí desculpe, o Trump aumentando as tarifas para produtos importados, porque você tem que proteger a indústria nacional. Agora, não é o caso dessa modalidade, porque não há nenhum investimento estatal, nenhum investimento, nenhum tipo, na indústria para baixa renda. Não tem. A gente tem pequenas e médias indústrias que estão vivendo situações muito complicadas. Você, para fazer uma política para atender, para proteger essa indústria, você tem que fazer uma indústria, uma política de fornecer crédito para essa indústria, crédito barato. O BNDES tem que entrar em campo pesadamente. Você tem que procurar estabelecer quais são os produtos prioritários, essa série de coisas. Dito isso, que eu acho que tem que haver, por princípio, taxar importados, a não ser em situações de catástrofe, de quebra de produção interna. O fato é que essa importação de blusinhas, ou de brusinhas, como se fala, já está em andamento e não podia ser prioridade de um governo que quer o desenvolvimento. Ela pode ser até uma medida tomada lá para frente. Mas por que que toda a sanha do governo, a fúria, vem para a economia dos pobres? Vem para a taxação do Shopee, dessas importações da blusinha, para o BPC, para o Bolsa Família, para as questões que afetam a população pobre. Vem congelar salário de funcionalismo público sem penalizar nunca os de cima. E essa das blusinhas causou, foi o ano passado, uma queda de popularidade do governo. Agora se mostra que foi um mau negócio para os Correios. Então, houve aí uma arrecadação, como é que é? A taxação gerou R$ 1 bilhão e o prejuízo do Correio foi dois e pouco, né? Não me lembro, 2.200. 2,2, isso mesmo. Mas Thalita, eu estava. Deixa eu dar uma entrada aqui na sua pauta. Eu estava muito querendo falar aquilo que você tinha me proposto, que era a questão da inteligência artificial. Sim. Não sei se você tem outros temas, porque eu dei uma pesquisada nisso. Tem. Não, eu quero. Aliás, eu te chamei justamente por isso. Vamos falar sobre isso também. E aproveitar, inclusive, que eu queria te perguntar sobre o Trump, né? Sobre como é que você tem visto sobre a questão do que agora estão chamando de guerra comercial. Mas, já aproveitando o gancho, então, sobre essa questão, por que, Maringoni, eu te chamei? Esse ponto da inteligência artificial, ele começou a fomentar novamente, acho que tem uma semana mais ou menos, um pouco mais que isso, quando todo mundo começou a compartilhar fotos num estilo que depois a gente descobriu que é o estilo do estúdio Ghibli, que é um estúdio famoso, conhecido, até porque tem filmes muito famosos, né? Filmes que são um sucesso, que não sei se você já assistiu As Viagens da Princesa Chihiro, tem um outro conhecido também que é O Meu Amigo Totoro, são filmes muito bons e são desse estúdio Ghibli, e desde então, tem uma semana que está todo mundo compartilhando esse estilo. A partir disso, todo mundo começou a questionar e problematizar essa questão. Por quê? Porque as pessoas elas podem baixar um aplicativo, que é o OpenAI, do ChatGPT,
e simplesmente reproduzir essas fotos todos e ninguém não tem nem noção quem é que fez, quem é que deixou de fazer, qual que é a operação mesmo que está por trás dessa inteligência artificial, né? E aí isso vai respingar diretamente, claro, nos artistas, nos cartunistas, nos chargistas, nos ilustradores, todos. E aí, por isso que eu queria te ouvir mesmo em relação a isso, sabe, Maringoni? Como é que você, enquanto um profissional dessa área, eu sei que você não atua tanto diretamente, mas você conhece uma galera. Essa semana até conversei com o Quinho também. Essa semana eu Mas já trouxe conversou com o aqui, Quinho? conversei, já Ah, convidei ele para vir aqui também, para algum dia que ele tiver disponibilidade, para poder participar conosco. E quem veio, o Quinho mesmo que indicou, foi o Lute, que é um outro também profissional da área, e ele conversou com a gente, mostrou os trabalhos deles todos aqui, dele aqui todos. E então eu queria saber como é que está essa discussão entre vocês mesmo, né? Que são, porque ao fim e ao cabo, o que parece é que eles se apropriam, essas empresas se apropriam desses trabalhos, ninguém nem sabe quem é, menos ainda é remunerado por isso. E aí, ao fim e ao cabo, acabam lucrando, né? Essas empresas lucram em cima desses trabalhos todos. bom, Thalita, primeiro deixa eu te falar que essa pauta que você escolheu é excepcional, eu te cumprimento por isso. Eu não sou mais um profissional do desenho, eu fui chargista do jornal Estado de São Paulo, eu fiz uma tira em quadrinhos nos anos 80, que era publicado por 15 jornais brasileiros, uma tira em quadrinho, era um personagem chamado Romeu, o Descasado. Eu tinha 30 e poucos anos, eu tinha me separado, e aí eu fui colocando esses dramas de quem separa, tem filho, fica numa situação precária, todo mundo fica precário, ninguém fica feliz e tal. E era Romeu, que é o personagem, era uma citação do Romeu do Shakespeare. Né? Era o Romeu Descasado. E saía no Jornal do Brasil, que existia no Rio de Janeiro, saía no Zero Hora, Estado de Minas, Estado de Pernambuco, se não me engano. E eu publiquei quadrinho depois aqui no Brasil, na França, na Itália, em Portugal, na Espanha, na Venezuela. E chegou uma hora que eu parei, virei professor, e embora eu tenha produzindo, eu tenho uns livros aqui em andamento que eu estou fazendo, eu não vivo disso mais. Né? E a gente tem a chegada de novas tecnologias. E desde a tecnologia para o artista desenhar, então você hoje, a maioria dos artistas, os mais novos, claro, desenham direto no tablet. Né? Você desenha, você faz seu desenho, você já coloca vários efeitos. Eu não sei desenhar no tablet, é uma falha minha, mas isso ajuda muito a desenvolver o trabalho. Agora, esses trabalhos feitos no tablet, feitos no computador, mesmo no Photoshop, você tem como base a mão humana. É o meu gestual. O desenho nada mais é do que um gestual congelado. Eu peguei o meu gesto e fixei ele no papel. Peguei o meu gesto e fixei ele no tablet. Ele vai para a tela. Eu posso distorcê-lo, eu posso colorizá-lo, eu posso dar terceira dimensão, enfim. Mas a base está na minha mão. E a base da concepção está na minha cabeça. Eu bolo, eu faço, o ser humano. Né? O que acontece com a inteligência artificial, que não é inteligência artificial, é preciso parar com essa história. Deram o nome de inteligência artificial num truque de marketing muito bem feito. Porque inteligência é a capacidade de você unir vários elementos que estão dispersos na realidade, fazer uma síntese e, a partir dessa síntese, criar. Você tira decorrências criando. Eu vou... por exemplo, o estilo que todo mundo acho conhece, o do Picasso. Né? O Picasso ele inventa um estilo gráfico na sua fase abstrata, a partir aí dos anos 10. Né? O Picasso morreu em 1973, com quase 90 anos. Ele inventa um estilo que vem do seguinte: por que a arte abstrata surge na segunda metade do século XIX e o Picasso é um deles? Porque até então, o que se tinha na arte figurativa é a pintura, é o desenho, não é a arte, não é arte plástica, não é a escultura, mas é a arte que eu fixo numa tela, fixo numa superfície.
A minha maior intenção era reproduzir a realidade. Então, eu ia pintar a Thalita e eu desenhava ela tal e qual, com os óculos, o cabelo para trás, fazia sombras no rosto, dava volume, fazia o fundo. Aí as pessoas... Hoje você pega um quadro de um pintor realista do século XIX, ou do Vermeer, aquele holandês, você bate o olho e você fala, puxa, parece uma fotografia. Você está referenciado numa técnica que surgiu, o Vermeer, por exemplo, é um pintor dos Países Baixos, da Holanda, surgido no século XVII. A fotografia é inventada no século XIX, 200 e poucos anos depois. Por que você fala parece uma fotografia? Porque a invenção da fotografia, que é um avanço tecnológico na arte pictórica, na arte de você retratar o real, ela, com um clique, você pega aqui no celular, eu dou um clique, eu fotografo a Thalita, que eu passaria 3 ou 4 dias para pintar um quadro. Eu fotografo e você está aqui. Quando a fotografia surgiu, ela colocou os artistas plásticos, os artistas gráficos, num dilema. Por que eu vou ficar dias em cima de um desenho ou de um quadro, se num clique de poucos segundos eu posso resolver? E isso motivou uma reinvenção da arte gráfica, que foi o abstracionismo, o impressionismo, o expressionismo, de onde sai o cubismo, de onde sai o Picasso. O Picasso faz aquele desenho que é quase uma extensão da sua caligrafia. Quando eu pego o ChatGPT, eu posso fazer o seguinte, põe lá nesse ChatGPT IA, como é que chama? Esse Image IA ChatGPT. Eu pego uma foto da Thalita e falo, faça a Thalita no estilo do Picasso. Ele vai te fazer os traços fundamentais seus, exagera um pouco e faz uma Thalita como o Picasso faria. A Thalita como o Van Gogh faria. A Thalita como o Salvador Dalí faria. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo algo de inteligência artificial? Não. Aí está a comparação. Quando surge a fotografia, o Van Gogh, o Manet, o Monet, o próprio Picasso e outros artistas, o Braque, que vieram depois, tiveram que inventar, olharam a realidade, sabiam que existia fotografia e precisaram fazer algo além, algo diferente. E eles inventaram esses estilos abstratos ou semi-abstratos. Porque eles têm uma inteligência capaz de criar. A inteligência artificial não é inteligência por quê? Porque ela pega a sua fotografia, pega o estilo do Picasso e junta. Ela não está inventando algo novo. Estou dizendo, ela está inventando o seu desenho do estilo do Picasso. Eu não preciso ser gênio para fazer isso. Eu estudo o estilo do Picasso, estudo o seu rosto, se eu tenho algum talento, eu faço um retrato seu. O que é a inteligência artificial? É um algoritmo poderoso que é agregador de elementos que estão na internet. O que esse agregador fez agora? Esse agregador, você põe uma foto sua nele e coloca para desenhar no estilo do Estúdio Ghibli. Todo mundo achou muito divertido. Eu conheço o Estúdio Ghibli. A minha filha mais nova tem ainda os vídeos em DVD, A Viagem de Chihiro, e o mais genial dele, não assistiu o Tororo. Eu assisti o Castelo Encantado, que é uma obra-prima da animação universal. Não sei se você assistiu. Esse eu não lembro. Esse é espantoso. O que o ChatGPT... Porque ele é uma animação, ele anima um castelo inteiro, o castelo anda, o castelo é uma invenção, porque o castelo é o personagem, ele é o personagem vivo do filme. Essa invenção eu não lembro agora o nome do diretor do estúdio, inventor. Então, ele fez um negócio, o desenhar dele, que ele desenhava à mão, os desenhistas do seu estúdio ficavam fazendo cada desenho, para eles desenharem 1 minuto, demorava 1 mês, 1 minuto de movimento de um personagem andando, de um personagem nadando, de um pássaro voando. 1 minuto de tela, já falou vários aqui. É 1 mês. Para fazer 12 minutos é 1 ano. Então, eram anos de trabalho para fazer o Castelo Encantado. O Castelo Encantado, Chihiro e os outros, eles não são um desenho que anda. Eles são uma concepção, uma ideia de um roteiro, de uma estrutura de animação da mais avançada.
Você teve nos Estados Unidos, na história, grandes estúdios de animação. Nos anos 30, 20, 30, você tinha a Disney, você tinha o Fleischer, que fazia o Popeye. Você, depois, nos anos 50, você teve o Hanna-Barbera, que tomou conta dos filmes de televisão, e você passou a ter a Pixar já nos anos 80, 90, que sai da Disney. E você tem coisas espantosas. Hoje você faz computação gráfica, o que você quiser. Você monta um cenário todo atrás de você com isso. Agora, o que esse chat do Estúdio Ghibli está fazendo? Ele não está inventando um roteiro, uma nova estrutura, uma nova narrativa. Não, ele está pegando a vulgarização do Estúdio Ghibli, que é o desenho, que é o traço, só isso, que é parte da grande criatividade dos artistas do Estúdio Ghibli, e faz gracinhas. Eu fico vendo, o Ciro Gomes fez, o Ricardo Capelli, que é candidato ao governo do Distrito Federal, fez, e outras pessoas fez, amigos meus fizeram. Eu falo para todos eles, isso é uma infantilização, isso é uma idiotização, porque fica todo mundo com cara de bonzinho, coisa que não tem no Estúdio, aquela cara de mangá, com olhinho grande, todo mundo rindo, bonitinho, tal, aquela cara de bobinho, espantado, assim. Além de tudo, não é um problema, tem um problema de direito autoral, mas tem um problema de infantilização, né? Isso é o primeiro problema. Você quer que eu continue falando? Eu tomo conta. Como assim? Não, eu ia te perguntar isso. Por quê, Maringoni? Isso é interessante, porque acho que ninguém trouxe essa abordagem mesmo, de ficar uma coisa infantilizada, meio boba. Faz sentido mesmo, mas por que tem essa questão da infantilização? Uma vez o Veríssimo escreveu uma crônica que ele viu um carro na rua de Porto Alegre que estava assim, tinha... Como é que era o negócio? Era Collor, na época da campanha do Collor, que era a candidatura de extrema-direita. E do outro lado, um adesivo que se usava muito, que é fofinho. Aí ele olhou, e o sujeito que estava dirigindo o carro era um senhor dos seus 60 anos, já um pouco acima do peso, tal, com uma cara de sério, de quem não está para brincadeiras. E ele ficou pensando como é que esse sujeito podia ser fofinho e Collor ao mesmo tempo. Aí ele chega à conclusão, ele fala de uma maneira muito elegante, que o sujeito que é Collor e fofinho ao mesmo tempo é um bobo, né? Era um bobo. Esse Bolsonaro, eu estou aqui, minha profissão é matar e eu sou fofinho. Olha só, vou te mostrar, vou dar um exemplo. Eu acho que isso que você está falando tem um exemplo bom. Esse é o Tarcísio de Freitas, tá vendo? Ele postou. E ele está reproduzindo uma característica que é dele, que é bater o martelo nos leilões, Isso. que é quando ele vende o Estado, né, para a iniciativa privada, que é isso que ele faz. E aí, quando você olha, ele parece fofo, né? Ele é fofo. Esse cara ele vendeu, ele fez com uma cara de raiva. O Tarcísio, para mim, ele parece o Coisa do Quarteto Fantástico, a cara dele. Sim, exatamente. O Coisa é um cara legal, mas a cara dele é... E ele faz fofinho, faz rindo, ele está destruindo o Estado, oba, que legal, que ótimo, tal, né? A minha polícia é que mais mata, oba! Né? Eu estou detonando as ferrovias, estou detonando o metrô, que legal! Agora, isso é uma coisa. Agora vamos ver outra coisa, que é a coisa do direito autoral e da tecnologia entrando no trabalho artístico. Thalita, você sabe que sempre que a tecnologia, ou seja, a tecnologia entrou no mundo do trabalho, ela potencializa o trabalho humano. Desde que o primeiro Neandertal pegou um pedaço, um toco de árvore, transformou aquilo num cacetete, o cacetete passou a ser uma extensão do braço dele. Ele não conseguia matar um bicho para comer. Ele estava lá, ele não conseguia matar um porco, ele não conseguia matar uma gazela, um animal nenhum que ele precisava comer. Ele ia lá com a mão, não conseguia, o bicho fugia, o bicho estava além do braço dele, aí ele faz uma clava, ele faz um cacetete. Ele chega perto do bicho e tum! E mata. Aquilo aumenta a produtividade de caça dele. Depois ele inventa a faca de pedra, de metal e de aço. Isso aumenta a produtividade. A extensão do braço dele fica cada vez mais poderosa.
Quando eu invento a arma, o bacamarte, que é um antecessor da espingarda, do rifle, que eu carrego pela boca, é um trambolho, parece uma tábua de carne com cano no meio, que você segura ela firmemente para ela dar um tiro, isso nos anos 1200. Você está não só potencializando seu braço, você está atirando a distância com muito mais eficiência. E por aí vai a invenção do armamento até chegar no drone. Eu aumentei a produtividade letal do meu braço. Se eu vou para uma fábrica, na Revolução Industrial Inglesa, lá na Inglaterra, em 1750, 60, um mecânico inventa o jaguar, ele inventa o tear mecânico. Como é que era feito o pano até 1750, 60? Era uma máquina que você tinha um operário que ia pedalando, tinha uns braços mecânicos que ia cruzando fios, e esse cruzamento de fios de algodão iam formando metros de tecido muito devagar, era um trabalho lento. O Jacquard inventou uma maneira de você fazer uma rede de, como é que eu chamo? Uma estrutura de vários teares em que um operário movia com o pedal e aquilo ia... O trabalho dele estava multiplicado, porque você tinha uma estrutura de teares que iam trançando fios, e o trabalho que era feito por um operário, com o desenvolvimento do tear, passou a ser feito. Um trabalho que era feito por 10 operários, com o advento das máquinas, pode ser feito por 5, por 3, por 1. E hoje você põe um motor e ela faz com nenhum operário. Você aumentou a produtividade do trabalho. Você aumentou a capacidade do braço e da cabeça humana de fazer coisas. Eu não preciso mais do remo, eu tenho motor a vapor, eu tenho motor a diesel, eu tenho motor elétrico. Então, eu tenho um aumento da produtividade no sentido quantitativo. Eu vou produzir mais, mais e mais. Isso acarreta, quando a Revolução Industrial amadurece, no começo do século XIX, uma dispensa, uma demissão de operários que tem que procurar emprego em outro lugar, porque eu não preciso mais de tanta gente. Hoje, você vai numa fábrica de automóveis, na Alemanha, pega no YouTube, aquilo lá parece um hospital, é tudo feito por robô, tem 50 operários, onde antigamente existiam 500, 600, 1.000. A profissão do Lula não existe mais, torneiro mecânico, isso é feito por robô. O que acontece com esses operários demitidos? Na Inglaterra apareceu um movimento baseado na história, que até hoje não se sabe se é real ou não, de um operário chamado Ned Ludd, N-E-D-L-U-D-D, Ned Ludd, que ele teria, a história é conhecida, quebrado a máquina que estava na frente dele, conclamado os colegas a quebrarem todas as máquinas para eles voltarem a não correr risco de desemprego. E esse movimento ficou conhecido como ludismo. O movimento fracassou, porque o avanço tecnológico se impôs. Eu sei que eu estou falando demais, mas você quer falar? Não, por favor, pode seguir o fio histórico aí, que eu sei Quando, que é quando, importante. quando isso avança, o Marx estuda o aumento da produtividade do trabalho, como isso faz parte do progresso do sistema produtivo. O Marx tem um gênio chamado Paul Lafargue, que é um estudioso do trabalho do sogro. O Paul Lafargue tira uma decorrência num livrinho que ficou famoso, que você baixa da internet a hora que você quiser, e o título é genial, é O Direito à Preguiça. Isso em 1860, 70, o Paul Lafargue fala o seguinte: com as máquinas, o ser humano vai poder ser dispensado da brutalidade da produção. Se eu faço um trabalho que antes era feito por 10 operários, hoje eu faço um só, por que eu não posso, então, ao invés de trabalhar 10 dias, eu ponho mais 9 operários, cada um trabalha um dia, e nós folgamos 9. É muito mais do que a jornada, acabar com a jornada 6 por 1. A máquina vai me libertar da produção. E eu vou poder ter uma vida com a família, de conforto, de passear. Eu vou ter direito à preguiça. O direito à preguiça é um direito como outro qualquer. A preguiça não é mais algo que você tem que achar negativo. Ah, Thalita, você é preguiçosa, hein? Não, a preguiça é uma virtude. Só que
O capitalismo não funciona assim. O dono da fábrica não quer ter 10 operários ganhando salário. Ele quer dispensar 9 e pagar salário só para um. Então, a organização social do trabalho, ela não permite que você usufrua o que a máquina te proporciona. Ela te escraviza. Se a gente pega o discurso do Charlie Chaplin, vale a pena passar aí alguma hora, Thalita. O discurso que o Charlie Chaplin faz no final do filme Grande Ditador. Muita gente conhece, quem não viu, isso está no YouTube. Só colocar discurso Charlie Chaplin, Grande Ditador. Tem em português, tem com legenda, tem em inglês, tem na língua que você quiser. Talvez seja uma das coisas que mais tem no YouTube. Ele faz um apelo dizendo o seguinte, o Grande Ditador é uma sátira feita em 1940 a Adolf Hitler. E ele diz o seguinte, todo o progresso humano é um apelo ao congraçamento entre as pessoas. A invenção do telégrafo foi um apelo às pessoas se comunicarem. A invenção do rádio é para aproximar as pessoas. A invenção do cinema, a mesma coisa. O automóvel, a locomotiva, o avião foram feitos para diminuir distâncias. E não para serem usados uns contra os outros, para bombardear, como carro blindado e tal. E ele fala, o avanço tecnológico, eu não lembro as palavras, é feito para nos libertar. Só que no capitalismo isso é impossível. Quando você chega na computação gráfica, tudo aquilo que eu falei no início, eu poder desenhar no tablet, eu não precisar mais pegar um pincel, comprar uma aquarela, pintar o meu desenho no pincel, eu posso fazer com os programas, com o Illustrator, com programas antigos, com o Photoshop, fazer um pincel que eu passo na folha de papel e ele escorre como se tivesse água. Eu dou o mesmo efeito. Então, isso liberta o desenhista, o artista, para produzir mais. Assim como qualquer pessoa, você pode digitar aqui, você digita mais rápido, porque numa máquina de escrever isso em curta distância, dispensa operários, dispensa o revisor, dispensa o linotipista, dispensa, bom, mas é um avanço. O ChatGPT, nesse aí eu volto para o começo, ao invés dele ser utilizado para potencializar a imaginação humana, para você inventar mais coisas, não. Como a inteligência artificial, por enquanto, ela é burra, ela é um algoritmo que junta, tem Lé e tem CRE, eu junto Lé com CRE. Tem o estilo, eu te falei, repetindo, tem o estúdio Ghibli e tem a foto da Thalita. O que eu vou fazer? Junto os dois e faço a Thalita com o olho grande, como se fosse um personagem de mangá, de anime japonês. Então, é um uso pobre. Como lutar contra isso? Por que lutar contra isso? Bom, não vai dar. Essa é uma batalha perdida no uso. Mas é possível cobrar direito autoral, moralizar esse negócio, porque senão não tem mais sentido você trabalhar como desenhista. Deixa eu encerrar aqui que eu falo demais, Thalita, eu avisei, hein? Se você quiser, interrompe. Não, por favor, pode seguir. Há 2 anos, a gente tem em São Paulo, a gente tem no Brasil, o prêmio Jabuti de literatura, que você deve conhecer. A Câmara Brasileira do Livro, desde o final dos anos 50, a Câmara Brasileira do Livro é uma entidade que congrega as editoras de livros. E, para incentivar a indústria, eles fizeram um prêmio anual que premiava o melhor romance, o melhor livro de ensaios, o melhor livro de poesias, melhor tradução, eram 4 ou 5 modalidades. E isso fazia com que as editoras entrassem nessa competição, porque o livro vencedor alavancava as vendas. E grandes escritores foram premiados com isso. Eu mesmo fui, nunca sou grande escritor, mas eu fui 2, 3 vezes finalista dos 10 melhores do prêmio Jabuti. Mas isso eu não quero ficar falando porque parece egocentrismo. Não ganhei o prêmio. Mas isso foi se desdobrando. E eu já falei, melhor tradução, melhor projeto gráfico, melhor ilustração, livros religiosos, livro de tecnologia, livro das ciências sociais, livro na área de ciências da natureza, livro de medicina, enfim. Hoje você tem umas 30 ou 40 modalidades. E tem a modalidade ilustração. Há 2 anos, o prêmio de 2023 premiou uma nova edição do Frankenstein,
Frankenstein é um livro da Mary Shelley, uma escritora do começo do século XIX, está em domínio público. Você pode fazer uma tradução e editar o Frankenstein como você quiser, com os desenhos deslumbrantes. Eu vi os desenhos. E o júri foi quase unânime em premiar. Um amigo, Batistão, que é um caricaturista excepcional, foi um dos que brigou para o prêmio ser para esse ilustrador. Quando sai o prêmio, é um escândalo na imprensa, um pequeno escândalo, porque vieram acusar. Isso não foi feito por mãos humanas, isso foi feito por inteligência artificial. Ou seja, o cara era um desenhista, pegou outros estilos, criou um clima para o Frankenstein, descreveu como queria, fez os esboços e a máquina fez o desenho. Acabou que o prêmio foi retirado dele, ele até se conformou, falou, bom, tudo bem, agora você tem que dizer que foi feito por inteligência artificial. Eu estou na universidade com um problema. Os alunos estão fazendo trabalho, começam a fazer trabalho, não só na minha universidade, com inteligência artificial. É difícil você perceber. Você consegue ver quando você tem 100 alunos e vários trabalhos têm muitos elementos em comum. Você fala, opa, não é plágio, mas a inteligência artificial, que não é inteligência artificial, é agregador. Ele é uma muleta, uma má muleta, mas ele incide sobre direitos autorais, sobre originalidade e uma série de coisas. Repito, vai ser difícil lutar contra isso. A inteligência artificial vai evoluir, vai se impor. Mas a gente não pode achar que ela vai alargar as fronteiras da arte. Não vai. Ela vai criar um novo Picasso, um novo Portinari, um novo de Cavalo. Não vai. Essa invenção de você juntar as coisas e criar um novo, por enquanto, é o cérebro humano que faz. Pode ser que daqui a algum tempo a máquina faça, mas não é o que está ainda acontecendo. Bom, e aí, Maringoni, você vai, até para fechar aqui, né, a nossa conversa, inclusive até te deixar descansar, né, aproveitar, claro, a sua presença, mas só um último comentário que eu ia pedir para te falar, que é o seguinte, acho que você, enfim, tocou em vários pontos aqui, né, acho que você trouxe um cenário mesmo, né, de como está a situação. E, ao fim e ao cabo, acho que não podendo, talvez, lutar contra isso, de fato, para que acabe, o que se é preciso é justamente reivindicar direitos autorais, ou ao menos remuneração, ou, enfim, algo nesse sentido. E aí, junto com isso, vou colocar até na tela um comentário, porque eu acho que vai na raiz do problema, que o Pablo Freitas ele até trouxe aqui uma afirmação do Ricardo Antunes, que diz: para não correr os riscos com inteligência artificial, é preciso acabar com o capitalismo. Porque aí a gente volta para uma questão raiz. Anterior aí que a gente tem que abrir uma nova live de mais 5 horas e ficar discorrendo sobre ela. Mas ao fim, ao cabo, é porque o que acontece? Quando a gente está falando de apropriação intelectual, de uma máquina que pega, né, aquilo que foi criado pela mente humana, criatividade, e etc., e reproduz, e lucra em cima disso, a gente está falando do modo de produção ao qual a gente está inserido, e eu acho que esse é a raiz do nosso problema mesmo, né? Quer dizer, a gente tem uma medida paliativa que a gente precisa enfrentar, que é essa, do posicionamento dos artistas, de remuneração, de direitos autorais, mas a gente não pode tirar do nosso horizonte essa questão que é, enfim, né? O capitalismo. Tá no silencioso, tá no mute. A questão desse algoritmo que se chama inteligência artificial é um problema do capitalismo. Nós não vamos conseguir terminar com o capitalismo, acho que no horizonte da minha geração, não sei se da sua, acho que não está em pauta. É muito bom para eu falar, o capitalismo tem que acabar, eu acho também. Eu sou militante comunista desde 76, 40, quase 50 anos. Eu quero o fim do capitalismo, quero uma etapa superior, mas não está em pauta hoje. Então, tudo bem, eu posso falar, mas não vai resolver. Eu tenho que resolver o problema imediato, que é da inteligência artificial, pelo menos no terreno dos direitos. Porque, olha só, essa semana morreu o Val Kilmer, que é um ator de grande sucesso, isso tudo. O Val Kilmer atrai bilheteria. Eu posso criar um Val Kilmer virtual e inserir ele em qualquer filme. Assim como o surfista prateado, nos filmes do Quarteto Fantástico,
Ele não é um personagem, não é ninguém vestido de surfista prateado. É uma animação feita por computador. Eu acho ela tosca ainda. Acho ela tosca. Mas ela é uma animação que é introduzida no filme. Filmes de batalhas aéreas com aviões da Primeira Guerra Mundial, que não existem, ou que não tem mais nenhum voando. Aquele Barão Vermelho, horroroso aquele filme. Eu assisti porque eu assisto tudo que dá de filme de aviação. Sou umas cenas de aviação que tem manobras ali que são impossíveis de se fazer com um avião daqueles. Mas é uma animação, você faz o que você quiser. Bonitinho, sim, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo, você pode pegar, fazer um programa de entrevistas. Eu faço uma Thalita virtual, programo ela para fazer perguntas em variadas situações, inclusive com pegadinhas, e demito você, Thalita. E bota o Jones Manuel, você sabe que é um capitalista, né? O Jones vai pegar, fazer a Thalita e demite a Thalita. Até ele vai lá, pera lá, pô, você me demite, mas essa imagem é minha. Eu quero cobrar por essa imagem, tenho direito. Claro que o Jones não vai fazer isso, né? Mas eu digo, acaba qualquer fronteira. Se você não detém no terreno do direito, é um terreno político, na verdade, mas é no terreno. A imagem é minha, você não pode pegar. A imagem do Chaplin é dele. Você deve ter visto aí rodando pelo Instagram uma animação com inteligência artificial feita com o John Lennon, como seria se ele tivesse hoje. Então aparece ele no Central Park, ele tomando suco, ele senta não sei onde, ele já está com 80 anos lá, ele morreu em 1980. Então, você faz qualquer coisa. Você faz o Trump tocando sax junto com Obama, beijando Xi Jinping, abraçando o Putin. A gente vê isso. Ainda é tosco, mas já já eu consigo fazer isso melhor. Então, tem que ter regras. Porque senão o processo eleitoral nem se diga. Eu colocar o Lula com um saco de dinheiro nas costas, o Bolsonaro dando uma facada no, sei lá, no Alckmin, explodindo o Xandão. Enfim, faço o que eu quero. Então tem que haver algum tipo de Regramento, né? De regramento que seja, né? De regulamentação, algo nesse sentido mesmo, realmente. Thalita, só para encerrar, devo te falar uma coisa. Eu fiz aqui o que eu detestava quando eu estava do teu lado, quando estava como entrevistador, qualquer entrevistado que falasse sem parar. Você tem Imagina! ele cortado. Agora eu Não, revendo, de eu falo, maneira puta, eu fui alguma. um chato, meu Não, Deus do nada. Que céu. isso? Thalita De nunca mais maneira vai me alguma. chamar. Eu fiz um erro aqui, eu peço desculpas a todo mundo. Eu devia Imagina, ter de forma falado alguma. mais curto. Deixa eu aproveitar então só sua presença aqui nesse final de participação sua e ler alguns comentários que chegaram. Raoni Souza que está trazendo uma informação de um evento em Natal. Ó. Amanhã vai ter feira de quadrinhos na Pinacoteca Estadual, então das 9 às 16 horas. Então quem tiver em Natal Natal, tem uma tradição de quadrinhos muito bom. Eu não me lembro mais, um rapaz, ele morou aqui em São Paulo, ele era nos anos 80, um pioneiro em fazer quadrinhos feministas, era Maria. Eu não sei se Rony Souza, me lembra como é que era o nome desse cartunista de Natal. Ele tem vários livros editados, era uma coisa assim ótima. Todo mundo fala quadrinhos feministas hoje, ele já fazia, era uma coisa brilhante. Se lembrar, você escreve aí para mim. É uma tradição muito grande de Natal de quadrinhos. legal. E aqui, olha só, o Pablo Freitas está dizendo o seguinte: não sabia que esse Maringoni é o Maringoni chargista. Que legal. E aí ele complementa dizendo: sou fã do chargista Maringoni e a partir de hoje também do professor. Ainda por cima comunista. Valeu. Tamo junto. We're it together. Como É fala, isso viu? aí. É isso aí. Maringoni, muito obrigada mesmo por atender o meu convite, vir aqui numa sexta-feira à noite para a gente trocar uma ideia, conversar. E Tamo foi aí. ótimo, viu? Você está achando que você falou muito? Falou muito não. Você deu uma aula aqui, fez inclusive todo um fio histórico super importante até para a gente entender todo esse contexto mesmo. Até porque essa discussão de apropriação, de direito autoral, não é algo de agora, né, Maringoni? Essa discussão, como você bem falou, ela já é secular, inclusive, né? Já O vem de muito trabalho tempo. tem que ser remunerado, Thalita, sempre. Sempre. Isso aí. Não pode ter capitalismo só para o lado de cima, o lado de baixo que é capitalismo. Quem trabalha, quem rala, que é capitalismo. Claro. Enquanto durar o capitalismo, eu quero receber pelo que eu faço.
Thalita, olha, Perfeito. uma imensa alegria participar, muito feliz de você estar deslanchando no programa, nessa tarefa que eu sei que é difícil, eu vivi isso, fazer todas as noites, então, é uma pedreira, você É. está indo muito bem, pouco que eu vi, mas olha, eu te parabenizo mesmo, e muito legal você estar aqui no Farol Farol Brasil. Brasil, eu ia falar Jones Manuel, no Farol Brasil, que eu acho que cria eu não sei, um canal mais. Eu gosto mais, é um canal mais direcionado, mais vocacional, e ele é amplo, está muito bom. Não, Sim. o Moacir Cirne era amigo meu, ele era de Natal. Ela está colocando aqui, o Moacir Isso. Cirne tem alguns livros fundamentais, é Boom, a Explosão Criativa dos Quadrinhos, ele tem um outro que é sobre Maurício de Souza e Ziraldo. Ele era um cara genial, eu adorava o Moacir Cirne, participei de palestras com ele no Rio de Janeiro, ele morava no Rio, era um professor de comunicação, e eu participei de um livro, o meu orientador de doutorado era de Natal, ele lamentavelmente morreu ano passado, que era o Marco Silva, e era um amigo de adolescência do Moacir Silva. O Moacir Silva é um cara que eu posso falar horas sobre ele, uma figura ótima, 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 poeta, tal, e morreu também, e o Marco Silva fez um livro em homenagem a ele, com vários capítulos, e eu escrevi um dos capítulos. Eu adorava muito, eu gostava muito do Moacir Silva, um pioneiro mesmo, um grande batalhador pelo reconhecimento das artes visuais desde o início dos anos 70. Muito bom. Muito Aqui, bom, Ricardo HQ, te agradecendo pela aula. Muito bom muito legal. sempre. Cláudio falando Maringoni é Galo Preto. Opa, obrigado. Isso aí é o Leandro, mas o nosso Leandro, mas eu assim recebo com honrarias isso Imagino. é quase que uma ordem de cavalaria. É isso aí. E aqui também o Carlos Falcão, né? Falando, nos cumprimentando e dizendo: Maringoni é Obrigado, excelente. obrigado. É isso, Maringoni. Mais uma vez te agradeço mesmo e quero, por favor, que você volte ao Cultura Brasileira em Me corta, outras. da próxima vez você me corta, porque senão Tá não bom, vai dar. Tá bom? tá certo. Tá bom. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. beijão. Tchau.